IFR abaixo de 30, comprar. Essa é uma das estratégias mais conhecidas no mercado e mais recomendadas pelos gurus. Mas será que essa bala de prata realmente coloca dinheiro no seu bolso? Ou é só mais uma daquelas dicas furadas da internet que vai levar você pro buraco? Eu decidi colocar isso à prova. Fiz um backtest insano. Selecionei as 100 ações mais negociadas da nossa bolsa por um período de 5 anos. Foram mais de 1.000 operações. E o que eu descobri? Bom, prepare-se, pois os resultados que vou te mostrar agora vão te deixar de queixo caído e podem mudar completamente a forma como você encara o IFR. Fala sócio, eu sou o Carlos e neste canal eu compartilho com você estratégias de negociação, bem como você pode automatizar suas operações no mercado financeiro aqui no Brasil, no Forex, em cripto e muito mais. E hoje o nosso teste será no famoso setup do IFR. Já nos próximos segundos você verá 1. Como funciona a estratégia com exemplos práticos. 2. Como você pode criar um robô dessa estratégia sem precisar programar nada. 3. Vamos rodar um backtest dessa estratégia para as 100 ações mais negociadas e ver os seus resultados. E por fim, vamos fazer algumas observações dos resultados obtidos. Vamos começar. A primeira coisa que precisamos entender é o funcionamento da estratégia. Então nós vamos explicar primeiro as regras, depois já vamos mostrar no gráfico como nós podemos identificar. Vamos usar para o nosso processo posterior o backtest no IBRX 100, que é o índice que compõe as 100 ações mais negociadas da nossa bolsa. Então vamos pegar a lista dessas 100 empresas e fazer esse backtest. Vamos utilizar o time frame diário. E além disso, vamos operar apenas na compra. E quais são os sinais de entrada e de saída da operação? Bem simples. Quando o IFR fechar abaixo de 30, nós vamos entrar na abertura do candle seguinte. E a saída da operação ela se dará quando o IFR atingir o nível de 70. Vamos utilizar o período de 5 no IFR. Então esse é o setup. Coloco o IFR no período 5. Quando o valor do IFR fechar abaixo de 30, nós compramos. Quando ele fechar acima do nível de 70, nós saímos da operação. E vamos, nesse caso, utilizar 30% do capital para cada operação. Vamos agora para o gráfico entender na prática o funcionamento dessa estratégia. Aqui no gráfico, a primeira coisa que vamos fazer é alterar o time frame para diário. Caso o seu não esteja, basta clicar aqui ou simplesmente dar Enter e depois apertar D1. Você nota que quando você dá Enter, aparece essa caixinha aqui, você digita D1, dá Enter e ele vai ajustar o gráfico para o tempo gráfico diário. Depois de fazermos isso, vamos inserir o indicador IFR. Para isso, nós vamos vir aqui em Inserir Indicadores. Vamos encontrar ele na classe de osciladores e vamos procurar por Relative Strength Index, RSI, ou índice de força relativa. Clicamos nele e aqui nós vamos colocar o período, que nesse caso vamos utilizar 5 períodos. Vamos colocar a cor e eu vou alterar aqui para ficar maior aqui, para ficar mais fácil de visualizarmos. Eu vou colocar só a espessura dessa linha maior e vou dar OK. Pronto, feito isso, nós vemos aqui o IFR. Por padrão, os valores dele já vêm com níveis de 70 e de 30, então nós não precisamos mexer nisso. E o setup é muito simples. Sempre que o IFR fechar abaixo de 30, nós vamos efetuar uma compra, e sempre quando ele fechar acima de 70, nós vamos sair dessa compra. Então vamos voltar aqui um pouco o gráfico e ver alguns exemplos que temos aqui de entrada. Aqui nós observamos que o IFR fechou abaixo de 30, então nossa entrada se dá na abertura do candle seguinte, mais ou menos aqui. E logo em seguida, nós tivemos o IFR fechando acima de 70, que foi nesse ponto aqui. Então o fechamento da operação se dá na abertura do candle seguinte, que é nesse ponto aqui. Então nesse caso, a operação ela teria um lucro de aproximadamente 3,59%. Aqui nós temos um outro exemplo. Observamos aqui que o IFR fechou abaixo de 30, 28,82. Então, a abertura da operação se dá no candle seguinte. Então, vamos marcar aqui. E vamos esperar que o IFR supere os 70. Então, você observa que aqui ele não superou, não superou. Aqui a gente observa que ele não chegou a superar, estava em 62,96. Só nesse candle aqui, que aí sim ele fecha acima dos 70. E a saída se dá na abertura do candle seguinte, nesse ponto aqui. Então, nesse caso aqui, essa operação, ela gerou um ganho de aproximadamente 3,14%.
Então a estratégia é extremamente simples e fácil de ser executada, né? Mesmo que você não tenha tempo. Basta você abrir o gráfico no início do pregão, colocar sua ordem e no outro dia você vai observar se ele atingiu os 70 ou não. Se atingiu, você fecha a operação. É algo muito simples de ser executado. Mas a grande questão é: será que isso funciona? Para termos essa resposta, vamos criar um robô trader dessa estratégia e vamos executar um backtest no período de 5 anos nas 100 ações mais negociadas aqui na nossa bolsa. Para fazer isso, eu vou utilizar o Westin 4 junto com a plataforma MetaTrader 5. Se você ainda não tem o Westin 4, você pode clicar no link abaixo e solicitar para fazer testes de forma gratuita, em conta demo. Ou se você quiser ir além, você pode entrar para o Westin 4 Club, onde você pode ter não apenas o RoboTrader Westin 4, como também outras ferramentas que são disponibilizadas lá, como indicadores e outros robôs auxiliares, além de suporte para desenvolver suas estratégias, lives semanais, conteúdo exclusivo, além de diversas outras coisas, como estratégias, livros, cursos e tudo isso com pagamento único de forma vitalícia. Se você quiser saber mais, clica aí no primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, de volta à plataforma, vamos ver na prática como criar esse robô. Quando você receber o seu arquivo, basta você descompactar ele, se ele for compactado, e dar 2 cliques no arquivo. Quando você fizer isso, ele aparecerá nessa guia aqui do navegador em Consultor Experts. Aparecerá aqui S4 2.42. Se você quiser instalar ele em algum MetaTrader específico que você tenha, caso você tenha mais de um instalado, você vai copiar o arquivo, ir até arquivos, abrir pasta de dados, MQL5, Experts e vai colar aqui o seu arquivo. Depois que você fizer isso, você vai clicar em Consultor Experts, botão direito, atualizar, e ele vai aparecer aqui. Quando ele aparecer aqui, nós vamos clicar com o botão direito, clicar em teste. Eu vou fechar aqui essa caixa de ferramentas para termos mais espaço e vou ampliar aqui essa tela. Aqui, se for a primeira vez que você abre, ele vai abrir com essa telinha, você clica em único. Caso você já tenha feito outros testes, vai cair aqui em configuração. Então vamos vir aqui em parâmetros de entrada. E a primeira coisa que vamos fazer sempre ao criar uma estratégia é clicar com o botão direito e clicar em pré-definidos. Assim a gente reseta toda a configuração do robô. Então vamos começar dando um nome a essa estratégia. Vou colocar aqui RSI menor que 30. Vou colocar um número mágico qualquer, colocar número 1 mesmo. E agora vamos configurar o indicador RSI. Ele é um indicador no grupo de osciladores. Então vamos procurar aqui por osciladores. Osciladores 1. Vamos colocar ele como sinal para entrada e para saída. Isso porque ele vai entrar quando estiver abaixo de 30 e vai sair quando estiver acima de 70. Aqui nós vamos configurar também aqui em indicador. Vamos selecionar o RSI, que é essa segunda opção, índice de força relativa. Aqui em vender acima de, vamos alterar de 100 para 70 e comprar abaixo de, vamos colocar 30. Então sempre que o RSI fechar abaixo de 30, será executado uma ordem de compra e quando ele fechar acima de 70, a ordem será finalizada, a operação será fechada. Vamos alterar também o período de 14 para 5. Agora vamos descer aqui e vamos colocar aqui nas regras dos indicadores, um indicador para entrada e um indicador para saída, que é o mesmo indicador que configuramos, que é o IFR. Então, vamos usar o IFR tanto para fazer a entrada quanto para fazer a saída da operação. Aqui em tipo de operação, nós vamos alterar de compra e venda para apenas compra. Esse robô vai operar apenas na compra e vai fazer as saídas dessa compra por meio de uma venda. Por isso que lá no indicador nós configuramos como compra e venda, só que em tipo de operação nós colocamos apenas compra. Aqui não vamos mexer mais nada e vamos vir apenas na questão do lote. Vamos alterar aqui de lote fixo para percentual de margem e eu vou colocar aqui um lote de 30%. Não vamos alterar mais nada, não vamos colocar filtros, não vamos colocar alvos financeiros, não vamos colocar saídas parciais, reentradas. É só isso a estratégia, extremamente simples. Depois de preenchermos esses parâmetros, vamos voltar aqui em configuração e vamos rodar um backtest visual para vermos se o robô está executando corretamente a estratégia. Eu vou selecionar um papel qualquer aqui, vou colocar esse da TIM, por exemplo, e vou colocar aqui como desabilitado a otimização e habilitar aqui o modo visual. Feito isso, eu vou clicar em iniciar. Pronto.
Aqui já tivemos uma entrada. Observamos aqui que o RSI, o IFR fechou abaixo de 30 e o robô já abriu uma posição imediatamente na abertura do candle seguinte. A saída deve ocorrer quando o candle fechar acima dos 70 aqui. Vamos ver se está ocorrendo. Então aqui observamos que o candle fechou acima e ele saiu na abertura do candle seguinte. Aqui o MetaTrader às vezes ele buga um pouco em relação a onde a ordem é posicionada, mas foi feito corretamente. Vamos observar um outro exemplo. Aqui, nós tivemos o IFR aqui abaixo de 30, mais uma vez. Ele entrou na abertura do candle seguinte, como esperado. E aqui, nós observamos que o candle fechou acima dos 70 e ele saiu na abertura do candle seguinte. Mais uma vez aqui. Aqui nós tivemos o sinal, ou seja, fechou abaixo de 30, ele entrou na abertura do candle seguinte. E aqui, quando chegou nesse ponto, né, fechou acima dos 70, ele saiu na abertura do candle seguinte. Como vimos, o robô está executando a estratégia exatamente como esperado. Espera o IFR fechar abaixo de 30, entra na abertura do candle seguinte, espera o IFR fechar acima de 70 e fecha a operação na abertura do candle seguinte. Agora vamos rodar um backtest para todos esses papéis e ver quais são os resultados. De volta nas configurações, vamos aqui em ativo e vamos selecionar todos os símbolos da observação de mercado. Vou colocar aqui o período de 5 anos, de 1º de abril de 2020 até 30 de abril de 2025. Vou colocar aqui um capital de R$100.000 e vamos colocar para rodar e ver quais são os resultados. Então aqui está o resultado do teste. Então, dos 100 ativos testados, na verdade foram testados aqui 99, um deles por algum motivo não caiu no teste. Os resultados foram bem interessantes, né? Nós observamos aqui que a maior parte dos papéis eles foram positivos, se você observar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou exportar esses dados para o Excel e vamos fazer algumas análises melhor neles. Então aqui estão os dados exportados daquele arquivo e aqui nós observamos que dos 99 ativos que foram testados, 70 deles foram positivos, que é algo muito bom, né? Isso quer dizer que a cada 10 papéis onde esse setup é aplicado, 7 deles o setup funciona, ou seja, tem lucro. Não necessariamente um lucro alto, mas fica no positivo, pelo menos ficou nesses últimos 5 anos. Vimos que, no geral, se nós pegarmos aqui o resultado, somando os lucros e prejuízos, ele ficou de 483 mil, somando todos os papéis. Logicamente que você não vai rodar todos os papéis ao mesmo tempo, até porque você precisaria de um capital muito maior. No entanto, se você selecionar apenas os ativos que deram lucro, o resultado geral seria de 660 mil. Aqui você tem o payoff, né, de cada papel, o fator lucro, e você observa que o fator lucro aqui é bem interessante para boa parte dos papéis, acima de 2, 3, que é algo bem interessante. Você observa que alguns papéis chegaram a ter fator lucro de zero, isso significa que eles tiveram uma taxa de acerto de 100%, né, o caso, por exemplo, da Apvida, do BPAC 11, e algumas outras ações, como Carrefour também. Você observa que boa parte dos papéis teve um fator de recuperação maior que 1, que é algo positivo. O Sharp também, resultados interessantes. E o drawdown bem controlado, podemos dizer assim, especialmente se levarmos em conta que o lote que foi utilizado foi de 30%, que é um lote altíssimo e não é recomendado operar com um tamanho tão grande de lote, dessa forma. Mesmo assim, você vê que com esse lote de 30%, você obteve um drawdown de 16, de 11, ou seja, uma média de todos os papéis de 9,99. Isso já levando em conta o drawdown dos ativos que ficaram no negativo. Então, isso é um resultado bem interessante. Não quer dizer que essa estratégia é perfeita e realmente funciona? Bem, ela também tem alguns pontos de atenção que você precisa levar em consideração. Vamos dar uma analisada em alguns deles. A primeira coisa que nós podemos observar é que, como eu comentei, o lote que nós utilizamos foi um lote muito alto, de 30%. Então, por mais que o drawdown ele tenha sido relativamente baixo, não é muito interessante operar com um tamanho de lote tão grande. Outra coisa a se observar é que você tem muitas operações com poucos trades. Então, por exemplo, você tem aqui muitos desses que tiveram, por exemplo, fator lucro de zero, ou seja, que tiveram
100% de acerto, a quantidade de operações é muito baixa. 3, 2, 3, 2, 2, 1 operação. Então, essa quantidade de operações muito baixas não permite que a gente tenha uma confiança estatística, pois foi se provada poucas vezes. Então, esse é um ponto relevante que você precisa levar em consideração. Além disso, você observa que alguns papéis, mesmo sendo positivos, eles tiveram um fator de recuperação abaixo de 1, o que é um ponto um pouco preocupante. Isso indica que ele teve um drawdown um pouco elevado, que é esse caso aqui, ó, você chegou a 20% de drawdown. Outro ponto de atenção que você precisa ter é que você não vai pegar isso aqui e rodar em 100% dos papéis. Até porque, como a gente viu, nós tivemos alguns papéis que ficaram no prejuízo e tiveram um prejuízo considerável de 30 mil, 12 mil e assim por diante. Então, o que é que você deve fazer? Fazer uma seleção dos ativos. Então, uma coisa que você pode fazer é estabelecer critérios mínimos para alguns desses indicadores e, com base nesses critérios, você vai selecionar as ações que melhor se enquadram ao seu perfil. Inclusive, até mesmo você pode analisar isso pensando ou aliando a análise fundamentalista, escolhendo as ações que você gostaria, por exemplo, de ser sócio. E não menos importante, isso aqui é uma ideia bruta. Você pode trabalhar muito mais esse setup, fazendo algumas melhorias nele. Então você pode pegar ele como base e fazer otimizações, testar parâmetros diferentes. Por exemplo, em vez de sair no 70, será que se eu sair no 50 não seria mais interessante? Embora o lucro teoricamente seja menor, possivelmente você vai fazer mais operações. E isso pode gerar, no longo prazo, talvez um resultado melhor. Mas como é que você vai saber disso? Apenas se testar. Você pode testar também um período diferente para o IFR. Nós testamos aqui o período de 5, mas você pode testar um período menor, como por exemplo, temos um setup muito conhecido, o IFR2. Outra coisa que você pode fazer é testar time frames diferentes, tanto maiores quanto menores. Então, por exemplo, você pode usar essa estratégia para operar position, por exemplo. Então, você pode aplicar essa estratégia no período semanal ou até mensal e aproveitar os períodos em que a sua ação favorita está em promoção, ou seja, no período de sobrevenda, e acabar entrando nessa operação a um preço bem abaixo do mercado, do padrão comum e, consequentemente, fazendo um bom negócio no longo prazo. Então, podemos concluir que para ações no tempo gráfico diário, nos últimos 5 anos, esse setup funcionou bem para a maioria das ações. Aproximadamente 7 de cada 10 ações ficaram no positivo nesse período. E você vai usar esse setup? Quer ver uma variação de um setup com IFR com ótimos resultados? Clica aqui nesse link e vê a estratégia usando o IFR2.